Oi, gente, tudo bem? Muito bem. Vamos falar um pouco dessa vez sobre aquilo que está dentro de nós e que nós não deixamos sair por algum motivo. Se nós não deixamos sair é porque nós temos medo daquilo. E se nós temos medo daquilo, por que mantemos isso dentro de nós? É estranho, não é? Mas nós somos estranhos, nós somos seres que realmente não entendemos a nós mesmos, porque se entendêssemos, não manteríamos esse tipo de situação dentro de nós, porque é uma emoção não resolvida, é algo que você não consegue resolver. E se você não consegue resolver, você acaba compactando isso dentro de você. E a partir do momento que está compactado, significa que ele está tão que ele não vai sair tão fácil. E para tirar isso de dentro da gente, precisa de ter muito sangue frio, precisa de ter autocontrole, precisa de ter perseverança, precisa de ter fé, precisa de ter isso, ter aquilo, mas ter o quê? Ter como? Esse é o problema. Se você não tem condições de resolver suas coisas, você não consegue olhar o outro como se fosse parte de você. Ter fé. Ter fé é algo interessante que já vem sendo debatido há muito tempo. Mas como você tem fé? O apóstolo Tiago dizia algo muito interessante. A fé sem obras é morta. O que é a fé? E o que são as obras? As pessoas não param para prestar atenção nisso, não é? E aí elas começam a falar as mais variadas besteiras de que a pessoa precisa crer em Deus, tá? Me dá uma estrada, um caminho para eu ir até Deus. Me dá? Não tem, né? Nem você tem, porque você fala tanto em Deus, tanto, e não consegue a liberdade necessária para chegar até ele, e afinal de contas você nem sabe onde ele está. Então é muito fácil você ir lá na sua casa religiosa e falar, mas encontre Deus. Porque você está falando da fé, você precisa acreditar, você precisa saber que tem um Deus que você vai passar a vida futura com aquele Deus ou vivendo para aquele Deus. Tem um Deus, gente. Creia. Não se mate, não se suicide. Creia. Mas cadê? É algo palpável? Não, é invisível. E se é invisível, não adianta você ficar tentando descobrir se é concreto, se é abstrato, mas Deus é concreto, mas por que seria abstrato? Porque ele não é algo que você pega, então ele, né, ele existe independente da sua ação ou não, e é esse o problema, a sua ação. Ora, se é abstrato tudo aquilo que você está fazendo, minha mão é concreta, ela está aqui, independe, mas eu, beliscando, é abstrato. Parei, pronto, acabou. Então, tudo aquilo que você faz e aí você para de fazer, acaba. E assim é o sentimento. E é esse sentimento que as pessoas chamam de fé, o crer, o desejar, o saber. E a pessoa nunca inclui a obra, mas quais são as obras para que esse sentimento permaneça entre você e Deus? Não sei, não faço a mínima ideia, mas precisamos descobrir. Precisamos tentar encontrar algo que possa mudar o nosso modo de pensar em relação a Deus. Porque o que eu posso fazer para ter Deus perto de mim?
que eu preciso fazer? Como eu encontro Deus? Para pensar um pouco. Através da minha religião, mas e quando os seus apoiadores não lhe apoiarem mais? Quem era Deus para você? Um fake? Algo que você idealizou e sinto muito? Você fabricou um Deus? Olha, muitos já falaram sobre isso e muitos foram endemonizados por causa disso. E são os mais variados. Há filósofos, há esses, há aquele que são endemoniados. Não porque disseram que Deus não existe, mas porque disseram que aquele Deus pregado não existe. Se aquele Deus que pregam não existe, que Deus é esse que estão pregando? Que Deus é esse que estamos pregando? Um Deus que ele só está contigo quando está tudo bem. E quando não está, ele não existe. Aí você se mata, aí você mata, ou enfim. Mas aí chega as pessoas e dizem, mas então você não tinha Deus. Bom, então você que tem, me mostra qual é, e a pessoa não mostra. É muito interessante quando nós participamos de eventos de ajuda e nós começamos a rir, porque o médium pensa que é médium, mas ele depende de um espírito. E o espírito ele não consegue passar tudo aquilo que ele deseja ao médium, porque o médium não dá muitas vezes condições para ele, e não tem condições. E quando a gente pede, não come carne, a pessoa vai, até Jesus Cristo comia. Só que Jesus Cristo não precisava disso tudo, ao passo que vocês médium precisam. Então, se purifique. Não há uma coisa proibida. Você não é proibido de comer carne. É uma escolha sua. Só que saiba que você não vai ter uma comunicação fluente e você não vai conseguir passar aquilo que você quer para aquele que está te ouvindo. E aí você vai ser uma porcaria de um médium. Mas tem fulano de tal que é maravilhoso, que é isso, mas é fulano de tal, não é você. E o que você idealiza no fulano de tal são seus sonhos, são suas realizações. Provavelmente é ter uma casa, um carro, ou sabe Deus o que, ou até desejar a vida do fulano, que é fulano inteligentíssimo, intelectualíssimo. Só que o que está por trás ninguém sabe, ninguém vê, ninguém entende. Então é isso que nós temos que mudar em nós. Quem é Deus? É um cara que está lá. É um cara que está em todo lugar. Mas se ele está em todo lugar, por que ele não acaba com a desgraça do mundo? Simplesmente porque temos o livre-arbítrio. Mas aí entra a parte, um livre-arbítrio com quem? Conosco. De escolhas. Você nasce em um núcleo. Você cresce em um núcleo. Você tem afinidade com aquele núcleo. E aí, como você desvincula isso? Então é escolha? Não, as pessoas não escolhem. As pessoas simplesmente, elas começam e vão. E aí chega num ponto em que as pessoas olham uma para as outras e começam a dar as mais variadas versões sobre o que fazer para não se suicidar. E é engraçado porque a gente diz, a fé sem obras é morta. E aí a pessoa fala, sim, mas Deus está lá porque Deus dá a vertente, porque Deus quer que a gente resolva, porque Deus confia na gente, porque Deus acredita na gente, porque Deus joga em cima da gente, Deus quer que a gente, Deus é a gente, é a gente, é a gente, mas que a gente, meu filho, ou a gente com um A junto ou com um A separado, que a gente é esse. Mas espera aí. Se estamos se referindo a pessoas, tá? O agente com A separado, então vamos tentar
mudar a questão, porque não é Deus que joga em cima de você, mas e as pessoas que estão ao seu lado? Por que que elas jogam em cima de você? Por que que elas não param para olhar e falar, bom, se há um Deus e se ele está em todos lugar e se essa criatura aí que está com problema é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, ele é filho de Deus. Ô, gente, tá a mão aqui, vamos nos unir, vamos ajudar e ajudar e cuidar e resolver durante o tempo que a pessoa não pode resolver, que está incapaz. Só que ao contrário disso, nós achamos que somos assim, o up do up, e não somos. Não somos nada, não somos ninguém. Nós simplesmente somos seres normais. Nos achando a última bolachinha do pacote. Pensando que somos santos porque estamos em um templo e não somos. Esnobando os outros porque dá uma opinião e não somos nada. E aí quando as pessoas começam a procurar, correr atrás de templo, mudar e não encontrar, e aí a pessoa monta um templo, aí todo mundo reclama. E aí diz que a pessoa é um ser que não tem Deus. Porque quem acha Deus acha em qualquer lugar. Porque Deus é um cara que está presente em tudo. Então você não precisa sair do seu templo onde você nasceu, cresceu e se criou. Não precisa. Mas por que você não precisa? Te dá todo o apoio ali. Porque cada um chega a Deus de uma maneira. E se cada um chega a Deus de uma maneira, a maneira em que todos chegam ali provavelmente é de maneiras diferentes um do outro. E se é de maneira diferente um do outro, por que cargas d'água você vai chegar da mesma maneira? Cada qual tem um destino e tem um mundo. Cada qual descobre algo junto de si e dos outros. E se Jesus disse que o Pai dele fazia a obra e que ele fazia a obra, logo a fé sem obras é morta. Se ele segue a obra do Pai dele, nós seguimos a obra do Pai dele que está mais recente e tudo mais. Então são obras. A fé, ela não é acreditar. Porque você acredita agora, daqui a pouco você desacredita, depende da tese que vão dando a você. Agora as obras não são verídicas, tá? Se aqui no meu templo eu trago as pessoas para ajudar, se eu não uso de preconceito e todos ajudam, todos crescem, todos vão, então eles sabem que a hora que precisar, eles já estão trabalhando e vão continuar trabalhando. Agora, que fé é essa que você vai lá, Ave Maria chega aqui, oh Senhor, Senhor, socorro. Aí o outro lá, o outro lá, corporando. Onde é que vai parar isso, gente? Isso é fé? Não. Isso aí é charlatanismo. A fé é algo bem diferente, porque você só tem fé se você faz as obras. Se você não faz as obras, se você só vai lá dar o seu show e seus fiéis vão embora depois, não é fé, é uma falsa fé. É por isso que todos os adeptos fazem o mesmo questionamento, que é a fé em Deus. Porque aí é aquele debate, vamos acabar com
o suicídio. Vamos, mas como? É acreditando em Deus. Tá, mas que Deus? É o Deus que tudo vê. Tá, já sei, tá vendo, mas por que ele não tá vendo meu sofrimento aqui então? E não tá me ajudando? Ah, porque você não quer. Ai, você quer, por que você não ajuda então? Ah, porque as pessoas saem sozinhas, cada um de uma maneira, tá? Cada um é de uma maneira. Mas então, cada um que fale a maneira com que saiu. Ninguém fala. E aí, no final de toda a pregação, ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus que é o mesmo relato. Porque lembremos do que Jesus disse. Meu Pai fazia as obras e eu continuo seguindo as obras de meu Pai. Então, qual é o questionamento? Vamos fazer obras? Vamos evoluir? Vamos chamar todo mundo para trabalhar na messe e não para fazer um showmício, onde todos os espíritos ficam revoltados? Vamos mudar? Vamos mudar? É mudando que evoluímos. E esse desabafo é para você. Você vai saber que é para você. Fiquei muito triste com a sua revolta. Quase que eu apanho. Ainda bem que sou espírito, né? Assim seja. Tchau.